como uma teoria filosófica do final do século XVII contribuiu para moldar a política nos dias de hoje. Caríssimos peripatéticos, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao canal Missionário, o canal mais catilogente aqui do YouTube. Eu, professor Renan, ao longo desses últimos dias tenho falado sobre as origens da democracia contemporânea, como ela se constituiu e quais são os seus valores. Como eu disse no meu último vídeo, a democracia como nós a conhecemos hoje não é produto da antiga democracia grega, daquele regime político da época de Platão e de Aristóteles. Não. A democracia como nós a conhecemos hoje vem de um contexto bem mais recente, o contexto do liberalismo, do iluminismo do final do século XVII e, sobretudo, do século XVIII. E hoje eu vou mostrar um pouquinho a influência do pensamento de John Locke na construção da política contemporânea e como essa influência repercute na nossa legislação até os dias de hoje. John Locke nasceu em 1632 e morreu em 1704. Ele era de uma família de comerciantes e escreveu, entre muitas obras, uma que ficou conhecida como Os Dois Tratados sobre o Governo. Nessa obra, John Locke lança as bases do que mais tarde ficou conhecido como o governo representativo. A grande birra do Locke era com a chamada teoria do direito divino. Segundo ele, é impossível você atribuir poder, atribuir autoridade a um governante com base em argumentos religiosos. Porque, segundo ele, apenas o consenso, o pacto coletivo, a convenção social é capaz de legitimar o poder do soberano. Essa tese é chamada de contratualismo e parte da seguinte premissa: todos os seres humanos são igualmente dotados de direitos naturais e inalienáveis, ou seja, direitos que são próprios do ser humano. A partir do momento que você é um ser humano, você é possuidor desses direitos e ninguém pode tirar eles de você, muito pelo contrário, especialmente quando se trata de um governo. Na concepção de Locke, a principal tarefa de um governo seria a de garantir, a de proteger esses direitos. Entre eles, nós podemos citar o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. Locke acreditava que nos primórdios da história, a humanidade vivia numa condição que ele chama de estado de natureza. Nesse estado de natureza não havia nenhum tipo de governo e nenhum tipo de legislação. As pessoas eram absolutamente livres e cada um vivia por si, cuidando dos seus interesses e das suas necessidades. Acontece que num ambiente de liberdade absoluta, sem nenhum tipo de regulamentação institucional que estabeleça regras de convivência, sempre existe o risco de alguém querer atentar contra os direitos naturais de outra pessoa, como o direito à propriedade ou mesmo o direito à vida. Foi quando, segundo Locke, a humanidade percebeu que era necessário estabelecer um pacto político que, através de uma legislação escrita, regulamentasse a vida em sociedade e estabelecesse um governo responsável por gerenciar essa regulamentação. Esse princípio é importante por duas razões. Primeiro, estabelece que o governo só é legítimo se contar com o consentimento dos governados. Segundo, deixa muito claro que o papel do governo é garantir o respeito pelos direitos individuais e nada além disso. Agora, o mais revolucionário na obra de John Locke é o princípio que ficou conhecido como direito de rebelião. Segundo esse filósofo, a partir do momento que uma sociedade concorda em estabelecer um governo, caso esse governo não cumpra o seu papel de garantidor dos direitos individuais ou extrapole os limites das suas capacidades, tornando-se tirânico, é um dever da sociedade rebelar-se contra esse governo, substituindo-o por outro. Galera, o pensamento de John Locke foi tão influente na história que, por exemplo, esse direito de rebelião influenciou o processo de independência dos Estados Unidos. Se vocês pegarem a Declaração de Independência dos Estados Unidos de 4 de julho de 1776, tem um trecho que diz o seguinte: Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que dentre esses estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade, que a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados, que sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e de instituir um novo governo baseado em tais princípios e organizando-lhe os poderes pela forma que lhe pareça mais conveniente para realizar-lhe a segurança e a felicidade. Mas se vocês quiserem, eu vou mais além. Na Constituição Federal Brasileira de 1988, no caput do artigo 5º, diz exatamente o seguinte:
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Galera, entender o pensamento liberal de John Locke é fundamental para nós compreendermos todos os processos políticos do mundo ocidental do final do século XVIII até os dias de hoje, inclusive como se regulam as leis da moderna democracia brasileira. Por isso, é um filósofo cuja leitura, o estudo são obrigatórios para quem quiser entender um pouco melhor sobre a política. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal caso não tenha se inscrito ainda e me ajude a divulgar a minha missão que está só começando.